Olá, mais uma vez aqui no programa falando de processo 365, desta vez para abordar algo em torno do tema da tutela de evidência. Sem entrar aqui em pormenores, não neste vídeo, do que vem a ser evidência, a tutela de evidência é inserida dentro do contexto da tutela provisória e regulada acima de tudo no artigo 311. O problema que irei abordar aqui mais especificamente diz respeito à possibilidade ou não do deferimento liminar da tutela de evidência. Do deferimento liminar naqueles casos em que se prevê a possibilidade de uma tutela de evidência. Antes disso, é preciso dizer o seguinte: na tutela de evidência, nas hipóteses especialmente reguladas no artigo 311 do Código de Processo Civil, que é uma regra de julgamento e aplicável por isso a variados tipos procedimentais, o deferimento há de se dar independentemente de qualquer manifestação do perigo da demora. Ou seja, a parte não precisa justificar sua argumentação com base no perigo e o juiz, principalmente, não precisa fundamentar sua decisão com base no perigo. Ele é algo irrelevante. Ou seja, a tutela se dá, como eu disse, independentemente do perigo. Pois bem, o parágrafo único do artigo 311 deixa aparentemente claro que nas hipóteses dos incisos 2º e 3º haveria uma possibilidade de concessão da tutela de evidência liminarmente. Isso denota que não haveria necessidade de oitiva da parte adversa para que pudesse, mesmo que minimamente, alegar o que entendesse de direito. A tutela de evidência poderia ser dada, poderia ser concedida, inaudita altera parte, como se diz. Esses dois incisos, todos eles têm a ver com o problema da prova documental. Em ambos os casos, a tutela de evidência baseia-se, antes de tudo, numa prova documental. No caso do inciso 2º, além disso, faz-se necessário que haja, na questão de direito discutida, julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. O inciso 3º, ele trata da velha liminar no contrato de depósito. Pois bem, deve-se fazer uma análise desse parágrafo de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, que garante o direito ao contraditório. E o direito ao contraditório, ele só pode ser deixado de lado por completo quando houver algo justificável, como o perigo da demora. A possibilidade de o direito perecer faz com que se possa deixar o contraditório para depois, diferir o contraditório, como se diz. Ora, como a tutela de evidência tem o perigo da demora como algo desnecessário, como algo irrelevante, não parece ser adequado do ponto de vista constitucional defender, embora o texto expresso de lei, o cabimento de a possibilidade da tutela de evidência ser deferida liminarmente. A meu ver, deve-se abrir o contraditório, mesmo que minimamente, dando-se um prazo mais exíguo, algo que, por exemplo, se consagrou na nossa praxe do mandado de segurança, quando se dá um prazo de 48, 72 horas para se falar sobre o pedido liminar. Outra coisa é que o código aparentemente é contraditório, porque o artigo 9º, parágrafo único, ele estabelece os casos em que não é necessário ouvir a parte para decidir. E uma dessas exceções, um desses casos, é o caso da tutela de urgência, ou seja, a tutela que se opõe à de evidência. Então, o parágrafo 1 do 311, ele é contraditório com algo que está no parágrafo único do artigo 9º do CPC. Pois bem, mas eu pretendo ir além aqui um pouco. A meu ver, a coisa deve ser analisada de forma bem pormenorizada. Quando se impede o deferimento liminar da tutela de evidência por violação ao contraditório, liminar aqui, para ficar claro, aquilo que é dado sem oitiva da outra parte, inaudita altera parte, veda-se, ao meu ver,
a prolação da eficácia precípua que se pretende. Por exemplo, numa ação reivindicatória, veda-se que liminarmente, antes de qualquer coisa, haja a retirada do réu da posse da coisa e a consequente emissão da posse do autor, que haja a produção de imediato da eficácia executiva, que é a eficácia precípua da ação reivindicatória. Isso não quer dizer que outras eficácias não possam ser produzidas, notadamente se elas tiverem um viés preparatório ou preventivo. Por exemplo, na execução fundada em título extrajudicial, nós temos de imediato o procedimento, ele inicia-se para quê? Para operar uma condenação provisória do réu, penhorando, se for o caso, bens dele. Essa penhora é um ato preparatório, não é o ato executivo propriamente dito. Com relação a esses atos preparatórios não há problema, como também acontece na ação unitória, uma condenação provisória preparando, se for o caso, uma futura execução. Além disso, medidas preventivas, independentemente de qualquer demonstração de perigo, seja porque ele é irrelevante, seja porque ele é muito difícil de ser demonstrado, também podem ser deferidas. Por exemplo, no mesmo caso da ação reivindicatória, não se pode, como eu disse, produzir de imediato a eficácia executiva, emitindo o autor na posse da coisa, antes de qualquer possibilidade de o réu falar, mas se pode determinar um bloqueio da matrícula preventivamente para impedir qualquer possibilidade que tenha de alienação do bem. Então essas medidas preparatórias e preventivas me parece que podem sim ser deferidas independentemente de perigo. Não se produz a eficácia precípua, mas se produz outras eficácias possíveis. E para entender isso, nós temos de ter corretamente uma teoria adequada da eficácia decisional. E a teoria que na área de Pumas Miranda muito ajuda a isso. Temos de ver a coisa em módulos, entender que a ação materializada, a ação processualizada, e a sentença ao final se distribui em várias eficácias. Várias eficácias estão nelas distribuídas. Para finalizar, eu gostaria de falar de um caso muito particular, que é o caso da velha liminar possessória na ação de força nova, ou seja, se a ação for proposta com menos de ano e dia do ilícito possessório, esbulho ou turbação. Como se sabe, desde tempos muito idos, nós temos no direito brasileiro essa liminar, que aparentemente se dá independentemente do perigo da demora. Durante muito tempo de minha vida, eu entendi essa liminar na ação possessória de força nova como uma liminar em tutela de evidência. Me parece que não é bem assim. Me parece que não dá para encaixar essa liminar nessa ideia mais restrita de tutela de evidência. Nessa liminar, o que acontece é que o perigo da demora, ele é suposto. Suposto, ele está, mas não precisa ser demonstrado. Ele não é indiferente, irrelevante. Ele está, mas não precisa ser demonstrado. Ele é suposto pelo fato do ilícito possessório. Pelo fato do ilícito possessório, há grande possibilidade de haver o perigo da demora, que não entra em discussão. Daí a necessidade do deferimento da tutela, independentemente do perigo, mas isso não é propriamente uma tutela de evidência. Pois bem, em próximos vídeos vamos prolongar esse debate. Muito obrigado.